Vamos, amados irmãos, abrir as nossas Bíblias, por favor, no livro de Filipenses. Nós estamos meditando sobre celebrando a nossa cultura, a cultura da nossa igreja. Isso é, quais os elementos, os fundamentos, as essências que nós queremos ter como igreja. Já vimos algumas delas. Primeiro, ser ensinado, ser um discípulo, estar disposto a seguir a Cristo, a aprender humildade para aprender. A gente só aprende quando está disposto a reconhecer que não sabemos e que necessitamos, e então podemos aprender. Tenha zelo e atitude. Vimos a ideia tão maravilhosa que estou fazendo o melhor para Cristo, estou fazendo o melhor para os meus irmãos, e tomo iniciativa de suprir necessidades e resolver problemas, usando os dons que Deus me deu. Isso é tão importante, ter essa atitude de ser solução para os conflitos, problemas, necessidades. E vimos na semana passada: alegrai-vos sempre no Senhor. O nosso bondoso Deus nos manda ser felizes. Isso é extraordinário, Deus que nos manda ser felizes, não porque nós podemos ser felizes em nós mesmos, mas alegrai-vos sempre no Senhor. Ele é a fonte da nossa alegria, e a ideia é essa: cria um ambiente de gratidão e elogios. Nós fizemos esse ensaio semana passada aqui no culto. Faça aí elogios aos seus irmãos, de coração. O elogio só presta se for de coração. Se não for de coração, não é verdadeiro. E eu espero que essa semana, você que ouviu a mensagem da semana passada, tenha praticado isso nessa semana um pouco mais, que você possa ter elogiado mais, ter sido mais grato às pessoas, ao próprio Deus. Crie um ambiente de gratidão e elogios, orando e agindo para ser um instrumento de transformação das dificuldades. Então, esse aí foi o nosso tema semana passada, e hoje eu queria pensar com você sobre outro aspecto que nós como igreja queremos ter da nossa cultura: ser sempre confiável. Meus irmãos podem confiar no meu amor por eles, em minhas palavras, compromissos e generosidade. Os meus irmãos podem confiar em mim. E essa carta de Filipenses, mais do que qualquer outra carta do apóstolo Paulo, é uma carta que descreve uma grande amizade, um grande amor entre o apóstolo Paulo e aquela igreja. Então é uma carta que está cheia de elementos maravilhosos de relacionamento. É uma carta que está onde Paulo coloca o seu coração, onde ele abre o seu coração de uma forma muito especial para essa igreja. E eu acredito, irmãos, que no mundo que tem uma crise de confiança, nós precisamos ser uma comunidade, precisamos ser uma família onde somos todos sempre confiáveis. Filipenses capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, com os bispos e diáconos que vivem em Filipos, alegria e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Mantenha a sua Bíblia aberta. Eu quero meditar nesse primeiro parágrafo da carta, e sempre nos primeiros parágrafos das cartas de Paulo, Paulo sempre vai dizer tudo que ele vai dizer na carta no primeiro parágrafo, ok? Depois ele pega aquele parágrafo e vai desenrolando ele em toda a carta. Então aqui nós temos o tema todo dessa carta, nesse primeiro parágrafo. E o relacionamento cristão tem um fundamento que nenhum outro relacionamento no mundo tem. As pessoas se relacionam por consanguinidade, e aqui ninguém escolhe. Você não escolheu ser parente de alguém, ser irmão de alguém. Você simplesmente é irmão e é parente. Como o pessoal diz, família a gente não escolhe, a gente simplesmente nasce nela. Sim ou não? Na verdade, a gente está fazendo brincadeiras,
Em família a gente dá essas brincadeiras, mas é verdade. Mas o nosso texto, irmãos, mostra algo muito bonito. É que primeiro, que o relacionamento cristão, ele não está fundamentado nessa ideia da consanguinidade ou afinidade. Não, a pessoa tem algumas coisas que gosta igual a mim, alguma coisa em comum, ou interesses em comum que nós temos. Na realidade, o relacionamento cristão ele se difere de todos os outros relacionamentos. Por quê? Porque o relacionamento cristão tem como seu fundamento o amor de Deus, a pessoa de Cristo. Veja o texto no versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus. Veja, Cristo, duas vezes, Cristo Jesus. Tudo está resumido a Cristo, na pessoa de Cristo. Quando nos relacionamos como cristãos, nos relacionamos em base a Cristo Jesus. O que nos une, o que nos liga uns aos outros, é o amor de Deus, é o amor de Cristo. Então, o primeiro ponto, meus irmãos, é que esse relacionamento cristão é um relacionamento redimido. É um relacionamento onde cada um de nós foi salvo pelo sangue de Jesus, foi perdoado pelo sangue de Jesus, e estamos aprendendo e crescendo em amor uns pelos outros. Essa é a base do relacionamento cristão, e nenhum outro relacionamento no mundo inteiro está fundamentado na pessoa de Cristo Jesus e na obra da cruz, a não ser o relacionamento cristão. Então esse relacionamento ele é todo especial, e ele se baseia no amor do Pai e na sua eleição. Como eu disse, a gente não escolhe em que família nasce e quem vai ser o nosso irmão, mas o seu irmão em Cristo foi alguém que Deus escolheu. A adoção do Espírito, isso é, quando Deus nos adota em Cristo, Ele nos adota para Ele. Por isso que o texto está dizendo: graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Como Jesus nos ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus. Cada um de nós foi adotado por Deus. Deus nos amou, nos escolheu e nos adotou para Ele, como Paulo vai dizer em Efésios capítulo 1, em amor. Mas quando Ele nos adota para ser filhos dele, Ele também está nos escolhendo para ser irmãos uns dos outros, porque Ele nos escolhe para Ele, mas Ele nos escolhe para ser uma família. Deus, nosso Pai. Então o amor cristão, a unidade cristã, os relacionamentos cristãos, ele tem um fundamento que está em outro patamar, que nenhum outro relacionamento na face da terra tem. Por isso que os relacionamentos cristãos devem ser, e esse é o propósito de Deus nas Escrituras, devem ser os melhores relacionamentos do mundo. Eles devem diferir de todos os outros na sua intensidade, na sua qualidade, na sua profundidade. A expressão, meus irmãos, que os gentios, que aquelas pessoas que não conheciam a Deus, os pagãos, nos primeiros 300 séculos usavam para a igreja, era exatamente essa: vejam como eles se amam. Eles ficavam admirados, como eles se amavam uns aos outros, como eles estavam unidos nesse amor. Então, todos nós bebemos do amor de Deus, estamos unidos em Deus por Cristo Jesus, mas também estamos unidos uns aos outros pelo mesmo sangue, pelo mesmo Espírito, pela mesma cruz, para a glória do mesmo Deus, porque temos o mesmo Pai. Então todo o relacionamento cristão, ele está em um outro nível, e é assim que você enxerga os relacionamentos aqui com os irmãos na igreja. É dessa maneira que quando você olha o seu irmão, você enxerga os relacionamentos na igreja. Irmãos, nós temos hoje uma multiplicidade de divisões dentro da igreja evangélica. Vamos falar só da brasileira. Só da brasileira. No mundo hoje existem mais de 16 mil denominações, não são igrejas, são denominações. Cada denominação tem N igrejas.
Então, as pessoas estão pegando o corpo de Cristo, os relacionamentos cristãos estão jogando isso num nível de mundanismo. E as pessoas olham e acham que podem partir os relacionamentos por qualquer coisa e motivo. Meus irmãos, não. As Escrituras levam o relacionamento cristão a um nível, a uma profundidade, a um lastro que nenhum outro tem, porque todos estamos unidos, como Paulo diz em Efésios capítulo 4, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos, um só batismo, uma só fé, uma só esperança, uma só palavra, uma só cruz, um único Senhor, um único Salvador. Tudo é unido. A unidade do Espírito no vínculo da paz. Se você não enxerga a igreja assim, você não está enxergando a igreja com os olhos de Cristo. Se você não enxerga os relacionamentos cristãos aqui na igreja desta forma, com essa profundidade, você não está enxergando a igreja como o Espírito de Cristo enxerga. E se você não está enxergando a igreja dessa forma, você não está valorizando e cuidando dos relacionamentos como deve fazer. E naturalmente Cristo não é glorificado desta forma, porque é assim que esse parágrafo vai terminar: a glória de Deus. E Deus é glorificado somente quando nos amamos uns aos outros. Somente quando nos amamos uns aos outros, Deus é glorificado. E por isso o relacionamento cristão é eterno. Se Deus é o nosso Pai, e Ele será o nosso Pai eternamente, e cada um de nós recebeu a vida eterna, que é Cristo Jesus, o nosso relacionamento será, nós seremos irmãos para sempre. Jesus disse que o casamento só é para essa vida. Jesus disse: olha, na eternidade nem casa, nem se dá em casamento. Na eternidade nós perderemos todos os aspectos relacionais de consanguinidade. A única coisa que nos unirá lá é o mesmo que nos une aqui, o sangue de Cristo. O relacionamento cristão é eterno. O relacionamento que você tem com qualquer pessoa aqui é temporário, mas o relacionamento com Cristo e com os irmãos em Cristo é para toda a eternidade. Você precisa enxergar isso assim, porque se você não enxergar isso assim, você não vai dar um valor correto aos relacionamentos. A importância que cada irmão tem para Cristo, a importância que você tem para Cristo, e a importância que cada um deve ter aos meus olhos. Por isso que Paulo vai dizer que nós devemos considerar os nossos irmãos todos superiores a nós mesmos, e nós devemos ser servos de todos, e todos servindo a todos, e todos no mesmo nível de serviço, de submissão, de amor, de fé. Isso é o Evangelho. Esse é o propósito de Deus, porque, irmão, o pecado, ele é o rompimento do relacionamento com Deus. É o orgulho. O orgulho é quando eu digo: eu não preciso de Deus, eu sou suficiente em mim mesmo. Isso é o orgulho. Mas o orgulho também diz: eu não preciso de você, eu sou suficiente em mim mesmo, eu não preciso de nada nem de ninguém. Esse é o orgulho, é a essência do pecado, é o primeiro pecado. E o Evangelho é o oposto disso. Na cruz, todos nós somos reunidos em um só povo, uma só família, de todos os povos da terra em Cristo Jesus. E não existe ninguém maior, menor, todos somos amados, queridos, do mesmo jeito, pelo nosso Pai Celestial. Isso é o Evangelho. E você tem que amar seu irmão, e valorizar seu irmão, e crescer em amor para com seu irmão. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. O segundo aspecto do nosso texto, sobre o conceito de amor e de confiança que devemos ter, é que o amor e o compromisso se fortalecem por meio da oração. Olha o versículo 3: dou graças a meu Deus por tudo o que me recordo de vós,
as expressões de totalidade no texto, ok? Dou graças a meu Deus por todos vocês, por tudo que me recordo de cada um de vocês. Meus irmãos, se há algo que fortalece a unidade, se há algo que fortalece o amor entre os irmãos, se há algo que fortalece a confiança uns nos outros, é orar uns pelos outros. Quais têm sido as suas palavras diante de Deus por esta igreja? Pelos irmãos, individualmente. Você tem orado pelos irmãos? Você lembra do irmão? Ora pelo irmão. Quando você está no seu período de oração devocional, você ora pelos seus irmãos, lembrando dos seus irmãos, dando graças a Deus por cada um deles, sempre com alegria. Não quer dizer que essa igreja é perfeita, não, irmão. Tem uma divisão nessa igreja, né? Tem duas mulheres lá brigando, tem problemas internos, é uma igreja que ainda não chegou na maturidade, está sendo enganada por falsos mestres. Essa igreja tem vários problemas, várias dificuldades, mas a gente precisa lembrar das pessoas em oração por aquilo que elas têm de bom, e é exatamente isso que Paulo faz. Ninguém é só defeito, você tem qualidades, seu irmão também, e você precisa amar mais o seu irmão. O que você precisa fazer? Orar pelo seu irmão, louvando a Deus pela vida dele. Você já fez essa oração? Senhor, eu quero te agradecer pela vida do meu irmão, pela vida da minha irmã, ou do meu irmão, especificamente esse irmão em Cristo. Essa pessoa tem sido uma bênção na minha vida, essa pessoa tem me proporcionado alegria, essa pessoa tem me apoiado, me ajudado. E orar por essa pessoa, e agradecer a Deus por essa pessoa, e lembrar de como essa pessoa já serviu, é o que o texto diz, o que essa pessoa já fez no passado, o que essa pessoa está fazendo. Lembrar desse irmão com alegria em oração, porque, irmão, a gente precisa lembrar não apenas os defeitos, eles vêm naturalmente, não é verdade? A gente lembra, é espontâneo, parece algo natural, né? O defeito vem na cabeça, na boca da gente, na hora em relação ao outro, mas o texto nos chama a lembrar com alegria uns dos outros. Você tem lembrado em oração com alegria? Irmão, você ama mais porque você ama mais. Você quer amar mais alguém? Ore por essa pessoa. Pastor, eu estou com dificuldade com alguém, seja do meu trabalho, seja da minha família, seja da igreja. Ore por essa pessoa. Ore por essa pessoa. Todos os dias ore por essa pessoa. E ore, Deus, enche o teu coração de amor por essa pessoa. E lembre das qualidades que essa pessoa tem. Lembre das qualidades que essa pessoa tem. Porque, irmãos, é isso que é a vontade de Deus. Essa é a atitude de Paulo. É isso que nós devemos fazer. A gente estava comentando essa semana em casa, na multiplicação dos pães. Quando aquele povo todinho, no dia seguinte, depois 20 mil pessoas, 5 mil homens, fora mulheres e crianças, comeram pão e sobrou. No dia seguinte, eles vieram, e Jesus, no capítulo 6 de João, repreende eles. E vocês vieram aqui só para comer pão, vocês não vieram aqui por causa do Evangelho, pela salvação, por nada. Vocês acharam que eu abri uma padaria, um mercado e vieram aqui. E é de grátis, né? O negócio é restaurante, você está aberto. Trabalhar e dar uma comida que não perece. Jesus sabia do coração daquelas pessoas. Jesus sabia que o coração daquelas pessoas estava na comida, simplesmente no alívio da dor que eles estavam sentindo, em uma cura, alguma coisa assim. Mas não havia no coração deles paixão por Deus, amor verdadeiro por Cristo, o desejo da salvação, mas estava lá o Senhor fazendo isso por bem para eles, multiplicando para eles o pão. E no dia seguinte, quando eles voltaram, Jesus toma e diz: não pode ser só assim, não é esse o caminho, a direção. Não podemos simplesmente seguir nessa direção. Isso não é o Evangelho. Eu não vim para multiplicar pão, eu vim para salvar a alma de vocês, a vida de vocês do inferno, para perdoar o pecado de vocês. Então trabalhem pela comida que não perece, mas por aquela que subsiste para a vida eterna. Então Jesus nos chama também, amor aqui, ok? Então veja, o amor de Deus está
nesse estado maravilhoso de, ok, talvez aquela pessoa não é tudo que eu gostaria que ela fosse, mas mesmo assim, eu vou fazer o bem para essa pessoa. Esse é o amor que Deus nos chama a ter, e o Senhor Jesus nos ensina isso. O primeiro ato de Jesus pelos discípulos foi orar por eles, antes de escolher para estarem junto a eles, e o último ato do Senhor foi orar por eles, antes da sua morte. João 17, aquela oração que fala da unidade o tempo inteiro, e Jesus ora pelos discípulos, e antes disso ora por Pedro também, para que Satanás não destruísse a fé dele. Então veja, irmãos, nós vamos orar uns pelos outros, e orar, o texto diz, em todo o tempo, orar como o texto diz, orar com alegria, sempre, fazendo súplicas por todos, em todas as minhas orações, orar lembrando-nos daquele irmão com alegria, mas também orar pelas necessidades daquele irmão, pelas lutas daquele irmão, orar pensando na vida daquele irmão, orar uns pelos outros. Isso, irmãos, fortalece o compromisso, fortalece a fé, o amor, fortalece os nossos relacionamentos, reconhecer em oração os bons momentos, mas também os momentos de necessidade, de dificuldade, momentos que nem muitas vezes são alegres. Outro elemento do nosso texto é o versículo 5, os 3 Cs da cooperação. Olha o texto sagrado: pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. A palavra cooperação aqui é a palavra koinonia, que tem como prefixo a palavra koinós ou koiné, daí a ideia de comum, aquilo que é comum entre nós. Então existem 3 Cs, 3 ideias da palavra koinonia. A primeira é a comunhão, é um relacionamento de amor, de amizade e fraternidade. É isso que em primeira mão significa koinonia. Cooperar significa, antes de tudo, não apenas fazer algo por alguém, mas amar essa pessoa. Não basta simplesmente você fazer algo pelo outro, ajudar o outro em alguma situação. É amar o outro, e o resultado desse amor é fazer algo por essa pessoa. Às vezes nós ficamos no intento de fazer algo por alguém, mas sem crescer em amor por essa pessoa. Não, nós amamos essa pessoa, então fazemos algo por essa pessoa. O amor cristão é isso. Esse é o amor cristão. É quando nós temos o nosso coração em direção àquela pessoa, amamos aquela pessoa, nutrimos um relacionamento de amor, de amizade e fraternidade. Irmãos, os nossos melhores amigos devem estar na igreja. Os nossos melhores amigos devem estar na igreja, porque aqui estão os nossos irmãos. Agora, você sempre quer um bom amigo. Todos nós queremos. Mas você tem as qualidades de um bom amigo. E todo mundo quer um bom amigo, não é verdade? Todo mundo quer um amigo extraordinário, fantástico, que me entende, que me ouve, que me ajuda, que está comigo em todo o tempo, né? Que possa me ouvir, enfim. Mas você, que tipo de amigo você é? Todos querem bom amigo, mas você, que amigo você é? Que tipo de amigo você é? Você quer um bom amigo? Seja um bom amigo. Seja uma pessoa amigável, nutra relacionamentos de amor. Faça isso na igreja. Aqui devem estar os seus melhores amigos. Pastor, meus melhores amigos estão aqui. Reveja seu amor por esta igreja. Reveja seu amor pelos irmãos. Reveja como está o seu coração. Você está tendo um conceito bíblico do amor cristão, que nós começamos a nossa mensagem nesta noite? Os relacionamentos eternos, os relacionamentos que estão em um nível que nenhum outro está, onde todos estamos unidos pelo Espírito de Deus. É isso, irmão. Então passe a cultivar relacionamento de amor dentro da igreja. Faça isso. Comece. Não espere que alguém venha até você. Não, agora eu vou nutrir relacionamento de amor. Estou esperando alguém vir a mim. Não. Vá à pessoa. Esteja com ela. Inicie, mande uma mensagem. Faça uma ligação, mande um áudio. Marque um cafezinho. Esteja junto. Compartilhe.
É isso que devemos fazer. É isso que Deus nos chamou a fazer. É essa a vontade de Deus para as nossas vidas. Ah, pastor, mas às vezes isso está tão distante de nós. Sim, irmão. O Espírito de Deus já derramou o amor nos nossos corações. E você deve viver esse amor. Você deve beber desse amor. Você deve crescer nesse amor. E nutrir esses relacionamentos de amor, uns para com os outros. E como a Bíblia diz, para com todos. Porque Deus tampouco quer panelinha dentro da igreja. Não é? Aquela coisa onde existem preferências dentro da igreja. Quer ver um pai e uma mãe que ama seus filhos de verdade, triste? É quando ele vê esse tipo de relacionamento entre os irmãos. Onde a panelinha, não, isso é, irmão, isso é mundano. Qualquer um vive isso, ninguém precisa. Na realidade, isso é o oposto do Evangelho. O Evangelho é o oposto disso. Essa atitude está em direção totalmente oposta, inversa ao Evangelho. O Evangelho, meus irmãos, é como o texto sagrado está dizendo. Quando nós cooperamos, isso é, temos esse amor fraterno, cheio de amizade, de amor, de respeito, de consideração, de carinho, uns pelos outros. O segundo ser é comunidade, é família, é estar junto, associado, conviver. Por isso que nós temos um cafezinho depois do culto, todo mundo correndo durante a semana inteira, aquela coisa. Temos pouco tempo para estar juntos. A nossa vida acaba ficando sufocada por causa do trabalho, do trânsito, dos afazeres, muito estudo, enfim. E precisamos desse momento maravilhoso de estar ali e compartilhar e abraçar um irmão, olhar nos olhos e dizer: poxa, eu lembrei de você essa semana em oração, saudade de você, e ter relacionamento e não esperar que todo mundo venha a mim. Não, eu vou até as pessoas, eu vou até cada um, eu converso com todo mundo. Meus irmãos, é isso que Deus espera de nós, é isso que Deus quer para nós. Isso é o que o texto diz ser uma família, é isso. E é por isso que Cristo morreu naquela cruz, para ter um povo totalmente seu, zeloso de boas obras. Essa é a igreja que devemos ser, e o último seu compromisso é exatamente a ideia de confiança, ser totalmente confiável. As pessoas podem confiar em mim, no meu caráter, nas minhas palavras, nas minhas decisões, nas minhas atitudes, que eu vou estar lá e vou ficar e vou estar presente em todo momento. Compromisso, literalmente, coinonia é estender a mão e pegar na mão do outro e dizer fechado. Isso é coinonia, é compromisso, porque, irmão, não existe comunidade sem compromisso, não existe relacionamento saudável sem compromisso. Todo relacionamento saudável tem compromisso. Se alguém não quer comprometer-se com você, essa pessoa não te ama de verdade. O verdadeiro amor passa pelo compromisso, pelo verdadeiro compromisso. Compromisso é a prova do amor e da comunhão. O outro elemento do nosso texto é que o amor é uma obra que o Espírito de Deus está fazendo em mim e em você. Olha que ideia interessante. O versículo 5 ele fala dessa coinonia, desse amor, de estarmos uns aos outros. E imediatamente ele vai dizer o quê? Estou plenamente convicto que aquele que começou a obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que obra é essa? Exatamente a obra que ele está falando. De nos amarmos uns aos outros, de sermos mais parecidos com Cristo, de estarmos mais semelhantes ao nosso Senhor. E quanto mais parecidos com Cristo, mais vamos amar as pessoas, mais vamos amar a igreja, mais vamos amar os irmãos. Quanto mais semelhantes a Cristo, mais amor teremos. Esse é o Evangelho, porque Deus é amor. Quanto mais parecemos com Deus, quanto mais andamos com Ele, mais iremos amar, mais confiantes seremos uns nos outros e uns para os outros. O Evangelho é isso, irmãos, é quando nós nos amamos, quando o amor de Deus está em nós, e esse é o desejo de Deus. Essa obra Deus começou na sua vida, Deus
você. O Espírito de Deus tem uma intenção de uma obra na sua vida, que você seja mais parecido com Cristo e que você ame mais os seus irmãos. Pronto. Essa é a obra de Deus na sua vida. Tudo que Ele fizer, cada visitação de Deus na sua vida, cada momento de oração fervoroso, cada leitura da palavra, cada situação que você passar, cada visitação de Deus no culto, como tivemos aqui no momento do louvor, cada momento tem uma intenção: fazer você mais semelhante a Cristo, amando mais os seus irmãos. As pessoas hoje estão muito confusas com relação à obra do Espírito. Acho que o Espírito Santo de Deus vai criar um playground na igreja, um momento de diversão, tipo montanha-russa. Aí eu estou sentindo uns arrepios, uns negócios subindo e descendo. Não, a obra do Espírito é transformar você em imagem de Jesus, a mim e a você, fazendo-nos amar uns aos outros. Essa é a obra que Ele vai fazer até o dia de Cristo. Eu quero dizer para você que você vai estar preparado para o dia de Cristo, quando você estiver amando seus irmãos. Quem não está amando seus irmãos não está preparado para esse dia. Por quê? Porque, meus irmãos, o tema, um dos grandes temas da segunda vinda: eu tive fome, eu tive sede, eu estava nu, eu estava preso, eu estava doente. O que você fez comigo? Quando te vimos assim, quando vocês fizeram um dos meus pequeninos. Quem são os pequeninos do Senhor? Cada crente comprado pelo sangue de Jesus. Então, o Senhor vai requerer de mim e de você como nós nos tratamos na segunda vinda. Quer ver uma pessoa angustiada na hora da morte? É quando essa pessoa viveu uma vida com seus relacionamentos quebrados. Essa pessoa morre em desespero, em tormento, em angústia, em amargura. Por quê? Porque o mais importante não é o que você tem, são os relacionamentos que você possui, a vida que você viveu com os seus relacionamentos. Aqui está a grande importância da vida. O que você tem, você nem lembra muitas vezes, no momento que você vai partir, mas são os seus relacionamentos. Você vai estar preparado para encontrar com o Senhor, quando você estiver amando os seus irmãos e crescendo nesse amor. Essa é a obra do Espírito de Deus em cada um de nós. Estamos deixando o Espírito de Deus produzir essa obra? Estamos deixando o Espírito de Deus fazer essa obra mais amplamente em cada um de nós? É isso que está acontecendo? Como o texto diz, versículo 7, um outro elemento que a igreja deve ter, um lugar especial no coração de cada cristão. Versículo 7, aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque eu vos trago no coração. Eu vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e na confirmação do Evangelho, pois todos são participantes comigo da graça, pois minha testemunha, Deus, da saudade que eu tenho de todos vós, na plena misericórdia de Cristo Jesus. Veja, o lugar dessa igreja está no coração de Paulo. O ímpio tem os outros na unha. Eu vou matar fulano na unha. Já ouviu essa expressão? É igual piolho. A pessoa despreza o outro e diz: eu vou matar o fulano. Eu não sei se você já fez isso. Matou alguém na unha. Já matou alguém na unha? Triste, né? A gente olha agora e fala: meu Deus, o que eu estou fazendo? O lugar da igreja deve ser no meu coração, não na ponta da unha. Na ponta da unha qualquer pecador aí fora tem, mas a igreja está no coração do verdadeiro cristão. Eu vos trago no meu coração. Cada irmão no meu coração. Cada irmão um lugar no meu coração. Uma família. Jesus não morreu, irmão, para a gente viver dividido.
Esse é o espírito de Caim. Não. O Espírito de Deus nos guia ao amor uns pelos outros. Isso o mundo tem de sobra. Você tem que ser o ponto, a cola, o super bonde lá da sua família. O ponto de união da sua família. Você tem que ser o imã da sua família. Você tem que ser o ponto de convergência, não de divergência, mas de convergência. O ponto do amor, da tolerância, o ponto da gentileza, da generosidade, da sensibilidade. Você é cristão. E aqui, do mesmo jeito. E no trabalho, e na escola, do mesmo jeito. E na comunidade, do mesmo jeito. Você ser um ponto de amor. Porque essa é a vontade de Deus. Esse é o Evangelho. Queridos, eu trago vocês no meu coração na luta, nas algemas, nos problemas, nas dificuldades. Não deixo de amar a igreja, não deixo de amar meus irmãos. Eu estou na luta, mas eu estou amando meus irmãos, mas também na confirmação do Evangelho, na mensagem, na missão que nós temos que fazer, porque não adianta a gente tentar ganhar o mundo inteiro dividido entre nós, não faz o mínimo sentido. Não estamos tentando salvar a cidade, mas a gente consegue salvar uns aos outros, vai salvar quem? Os perdidos vão vir para cá fazer o quê? Aprender a dividir. Não, aprender a dividir, eles aprendem lá fora. Aqui eles têm que aprender a amar, aprender a ser generosos, bondosos, respeitosos, carinhosos, a perdoar. É isso que é a igreja, irmão. Essa é a sua atitude. É isso o que o nosso Deus deseja, pois Deus é minha testemunha da saudade que tem de todos vocês, porque vocês estão nesse amor profundo, ok? Saudade que tem de vocês na terna misericórdia de Jesus Cristo, nesse amor profundo de Jesus Cristo que eu tenho. E aí ele entra nesse amor profundo no versículo 9, que a vontade perfeita de Deus é que você transborde de amor pelos irmãos. Olha o versículo 9, e também faça esta oração. Ele termina o versículo 8 falando desse terno amor, de misericórdia. Isso é esse amor profundo, esse sentimento, essa ação profunda de amor pelo outro. E então ele entra no versículo 9 dizendo: e também faço esta oração. Porque essa oração, porque não é de você, não é na sua força, na sua capacidade, mas é o amor de Deus derramado em nossos corações, que nos capacita a viver o que o texto vai dizer. Eu faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e em toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. É a segunda vez que ele fala da segunda vida. Falando do quê? De relacionamento. Como eu disse, só estaremos prontos para morrer e para encontrar com o nosso Senhor na segunda vinda se estivermos amando uns aos outros. E a oração é essa: que o vosso amor transborde, que o vosso amor aumente mais e mais. A ideia aqui é de uma fonte que não para de jorrar. A ideia aqui é de um copo debaixo de uma bica, de uma torneira aberta, que flui água e ela transborda naquele copo o tempo inteiro. Essa é a ideia do texto, que nós nos amemos de forma transbordante, crescente, que você possa amar mais e mais os seus irmãos. A gente olha para o texto e diz: meu Deus, como é que a gente vai viver isso? Pense em você, porque você não pode nesse momento pensar no seu irmão, você tem que pensar só em você, porque cada um pensando em si mesmo, aí todo mundo pensa da forma correta. Você está vivendo esse texto, transbordando de amor pela igreja, pelos irmãos, esse amor que cresce. Você faz essa oração: Senhor, eu quero amar mais e mais cada um dos meus irmãos. Já fez essa oração a Cristo Jesus? Eu quero transbordar de amor por esse irmão, por essa irmã.
todos, sem deixar ninguém de fora. Isso é o Evangelho, irmãos. Isso é o Evangelho. Nós vivemos num mundo dilacerado. Nós vivemos num mundo de guerras. E a pior guerra é a guerra civil. É quando as pessoas se atacam umas às outras. Nós temos guerra por todos os lados. E a igreja deve ser um lugar totalmente diferente. Porque o amor de Deus é derramado aqui, em nossos corações. Podemos viver isso sim. Devemos viver isso sim. Por quê? Porque podemos? Não. Mas porque Deus derrama o seu amor em nós. Não temos esse amor. Esse amor não é nosso. Ele não nasce do nosso coração. O fruto do Espírito não é meu, é dele. Ele derrama esse fruto em mim, que é o amor, para que eu possa amar. Então, eu preciso orar. Eu preciso clamar a Deus. Deus, me faz amar meus irmãos mais e mais, que eu aumente, que eu cresça em amor mais e mais. E isso vai trazer para você o quê? Uma vida excelente, sincera diante de Deus, inculpável para o dia de Cristo. Essa palavra sincero aqui é lindo. Quer dizer, o sol que brilha é o sol que nasce sobre você. O sol é a luz mais poderosa que nós temos. Então, a luz do amor de Deus brilha sobre você, e então averigua a sua vida e mostra que você está inculpável, sem mancha, porque você está amando a Deus, que você está amando os irmãos. Quais são os 2 maiores mandamentos, do qual toda a lei e os profetas se resumem? Não amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nisso se cumpre tudo. Tudo está aí, resumido em 2 mandamentos. Meus irmãos, o que o texto nos chama é viver esse amor na dependência de Deus, na dependência do Espírito, não na força humana, porque não podemos e não temos mais o Espírito de Deus, que produz e promove essa unidade da igreja, que é encher os nossos corações de amor uns pelos outros, de paixão uns pelos outros. Ah, pastor, mas a gente ouve tanta coisa por aí, a gente vê tanta coisa por aí. Eu sei, tudo que está errado na igreja, a culpa é nossa, é a culpa do ser humano, de cada um de nós. Tudo que dá certo na igreja foi Deus, foi Ele que fez. O que nós precisamos é depender de Deus, é tomar esses caminhos aqui que o texto nos diz, da oração uns pelos outros, da gratidão uns pelos outros. Essa é a comunidade que nós queremos ser. Porque se formos outro tipo de comunidade, que valor tem isso? A torcida do Corinthians é assim. Qualquer time de futebol tem uma torcida desse jeito, que vive esses valores mundanos. Não, a igreja não pode viver valores de comunidade mundanos. Deus nos chamou a viver valores superiores por causa de Cristo Jesus. Somos a família de Deus. Queridos, não podemos viver de outra forma, porque Deus nos quer vivendo assim. Então, o que eu faço diante desse pastor? Eu olho para esse texto e digo, eu não estou vivendo isso, então eu vou passar a viver agora. Eu vou passar a orar, eu vou passar a agir, eu vou passar a olhar para mim mesmo, sem olhar para o outro, sem botar defeito em ninguém. Eu vou olhar para mim, porque essa palavra não é para alguém que deveria estar aqui. Não, essa palavra é para mim. A atitude errada é eu tomar essa palavra para o outro. Está vendo? Bom demais que essa pessoa está do meu lado, está precisando ouvir isso aqui mesmo. Poxa, que pena que o fulano de tal está aqui essa noite, deveria estar ouvindo isso aqui. Não, não. Isso é atitude errada. A atitude correta é você olhar para você mesmo e dizer, meu Deus, eu estou aqui e eu estou estragando tudo. Se essa igreja não ama mais, a culpa é minha. Eu que não estou amando. E nessa noite eu quero me arrepender de ti e dizer, Senhor, eu quero amar mais e mais, eu quero transbordar nesse amor, porque eu não posso ser um promotor de outra coisa a não ser do amor, a não ser do amor.
Meus irmãos, como nós precisamos desse texto, como nós precisamos dessas decisões, dessas atitudes, para sermos igreja de Deus, para encontrar a Cristo. 2 vezes o texto fala da segunda vinda de Cristo, num texto que fala de unidade. Ninguém vai encontrar o Senhor, como o próprio João diz em 1 João 4,20. O que ele diz? Se alguém disser ama a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Não pode. Irmãos, é totalmente incoerente isso. Cristo não morreu na cruz simplesmente, entre aspas, para perdoar os nossos pecados. A obra dele é que nos amemos uns aos outros e sejamos uma comunidade do Espírito e do amor do Espírito no mundo quebrado, como um ponto de luz, onde as pessoas possam olhar e dizer: ali o pessoal se ama, se apoia, eles confiam nos outros, a generosidade, a empatia, a alegria, eles estão juntos, está chovendo, eles estão juntos, tem sol, eles estão juntos, está tudo ruim, eles estão juntos, está tudo bom, eles estão juntos também, glória a Deus, se apoiando, se ajudando, servindo uns aos outros. Isso é igreja, irmão. Isso é o que Deus deseja por nós, para cada um de nós. E assim que esse texto termina, esse primeiro parágrafo desse livro termina, que o vosso amor transborde mais e mais. Eu gostaria que você fizesse essa primeira oração na sua vida, talvez hoje. Dizer: Senhor, eu quero que o meu amor por esta igreja, por cada irmão aqui, transborde. Nunca fiz essa oração, Senhor. Talvez essa vai ser a sua primeira oração, mas que ela seja de todo o coração, e que sua atitude em relação à igreja ganhe um outro nível, que seja aquele que é exatamente o do Evangelho. Relacionamentos em Cristo, fundamentados, alimentados em Cristo, relacionamentos eternos, porque estaremos eternamente juntos, para a glória de Deus. Vamos ficar de pé e orar ao Senhor. Feche seus olhos, ore por você primeiro, depois você ora